Diário de Obras desta terça-feira. Vamos falar sobre a Transnordestina. Fernando Figueiredo, seja muito bem-vindo ao programa Olho Vivo de hoje. Vamos falar sobre essa Transnordestina. A Paraíba tem a probabilidade de ser integrada? Boa tarde, Priscila. Boa tarde ao pessoal que nos assiste. Essa pergunta, provável que não, mas qual o poder que não pode, né? Diz um ditado popular. Por que é difícil essa implementação ser feita? É mais possível que alguns braços, né, algumas ramificações, elas sejam efetivadas. A gente tem, principalmente, a memória dos nossos pais, dos nossos avós, sobre as linhas de ferro, né? Sobre a via férrea que tinha no Brasil. A Paraíba, assim como Pernambuco, ela é comprida, né? Ela é estreita e comprida no sentido leste-oeste. Então, tínhamos uma ferrovia, uma linha férrea, ainda tem ela, só que em estado de abandono, que cortava, né, de João Pessoa a Cajazeiras. Então, na verdade, a São João do Rio do Peixe, e aí tinha uma ramificação de São João para aqui, para Cajazeiras. E aí, a Paraíba praticamente toda foi integralizada, similar ao que acontece com a BR-230, a Transamazônica, que corta o nosso estado todinho. Então, vira e mexe, a gente vê o estado que ficou realmente de abandono às linhas de ferro no Brasil, as estações de embarque e desembarque, as antigas estações de trem. Então, todo mundo tem esse sentimento de consternação, né, Priscila, de abandono que ficou, mas isso é explicado por diferentes motivos. Então, a Transnordestina foi um projeto que foi implementado aqui no Nordeste, por isso o nome, e visa servir de transporte de cargas. Então, é bem importante que fique claro isso. A Transnordestina não é um projeto de transporte público, é um projeto para transporte de cargas, e porque é difícil ela ser integralizada aqui onde era o percurso da antiga ferrovia na Paraíba. Porque essa Transnordestina ela tem um objetivo simples, que é levar minério de ferro e alguns produtos de minério, principalmente do estado do Piauí, para 2 portos. O porto do Pernambuco, que é próximo a Recife, e o porto do Pecém, que é próximo a Fortaleza. Se a gente parar para pensar, a Paraíba está muito próximo de Pernambuco. Então é muito difícil que saia um projeto para 2 linhas de ferro levar para 2 portos diferentes, sendo que os 2 portos são próximos. Só que esses são os pontos contra, né? Tem pontos que indicam que pode ser feito isso em longo prazo, deixar isso bem claro que nossa geração provavelmente não vai ver essa obra concluída, mas é que existe a intenção de ampliar, quer dizer, o tamanho do porto de Cabedelo, que é o porto principal da Paraíba. Ampliar o porto de Cabedelo, e existe o projeto também para construir um de águas profundas próximo a ele. Então, para ampliar o porto, necessariamente precisa ter mais cargas indo para esse porto. E aí a ideia é justamente de colocar um braço, uma ramificação da ferrovia, né, da Transnordestina, para cruzar a Paraíba. Mas eu acho muito difícil. Fernando, ainda existe alguma linha ferroviária na Paraíba? Sim, existe sim. Inclusive, o único ponto. Nós tínhamos 600 quilômetros. Isso é muito porque é a extensão da Paraíba inteira, em seu comprimento. E aí tem uma linha que resistiu a isso, que é de Cabedelo a Santa Rita. São 30 quilômetros. De 600, restou 30 quilômetros de trem. É um dado que causa muita tristeza e revolta ao mesmo tempo, porque a gente tinha uma linha férrea realmente efetiva, mas o que explica isso é uma longa história. Inclusive no meu canal eu fiz um vídeo explicando, porque são vários fatores, né? A industrialização, o período de Vargas, a queda da produção de café. Então todos esses fatores juntos ajudaram a culminar no abandono da linha férrea. E aí, na Paraíba, especificamente, nós tínhamos 600 quilômetros que cruzavam o estado inteiro, resta 30. Além, claro, de alguns folclóricos, né? Como é o trem lá de Campina, que em São João, no mês de São João, no mês de junho, ele funciona como um trem de forró. Só que aí não é transporte urbano, é mais
algo em torno de turismo, né? Turístico, o que funciona efetivo são os 30 quilômetros entre Santa Rita e Cabedelo. Que são, infelizmente, o único que sobrou dos 600 quilômetros na Paraíba, né? Mas deixa eu te perguntar, a gente sabe, por exemplo, Cajazeiras foi cortada pela malha ferroviária, Souza, várias cidades da Paraíba, e há uma possibilidade de retomar, de reconstruir, recuperar essa malha antiga? Essa daí é uma questão que o pessoal me pergunta muito também, porque é o seguinte, a malha que a gente tinha, ela foi feita com bitolas métricas. Isso é um erro bem antigo, sabe? Foi um erro crasso que o Brasil cometeu. Para ter uma expansão mais rápida da linha de ferro, ele usou um material mais barato, mais estreito. E aí o que foi que aconteceu? Logo após a expansão, o Brasil, o mundo em seguida já mudou o seu sistema de construir e alargou as bitolas que o trem passa por cima, né? As linhas. E por que alargou? Porque os trens, para serem mais rápidos, eles precisavam ser mais largos. O Brasil já tinha consolidado sua linha ferro toda estreita, então não coube os trens modernos no nosso. E aí, automaticamente, nossos trens ficaram meio que sucateados e ficaram antigos rapidamente. Então, para se reutilizar as plataformas, porque a linha de ferro todo mundo sabe que está abandonada. Então, esses objetos antigos não dá mais para ser utilizados. São as linhas que muita gente já usa em casa para bater ferro, por exemplo, né? É aproveitado. Então, aquilo ali não dá mais para utilizar. A plataforma também não dá porque ela é estreita. Então, você tem que alargar essa plataforma para fazer uma nova. Tá entendendo? E aí é muito caro para se fazer isso. Então, é um problema difícil de solucionar e não existe solução fácil para problema difícil. A solução para isso é muito difícil também. Então, para reintegrar o trem, a linha de ferro onde ela era, é realmente uma obra muito cara. Mais cara do que, por exemplo, duplicar a estrada. E aí, apesar da memória afetiva que a gente tem, se você vai analisar para o transporte público, se é mais efetivo duplicar a BR-230 ou fazer uma ferrovia, a duplicação é mais barata e vai trazer vai melhorar a situação das pessoas mais rapidamente, tá entendendo? Tem que ser obras distintas. É possível, claro, ser feito. Eu não creio mais que a Paraíba vá ter, por exemplo, o transporte de trem para pessoas, infelizmente, porque é uma memória afetiva que a gente tem, realmente. É algo que, se tem mantido o que já tinha, talvez hoje fosse algo fantástico que tínhamos na Paraíba, né? Até de turismo, da história do nosso estado, mas para fazer hoje um transporte sobre trilhos de Cajazeiras a João Pessoa, mais uma vez ter 600 quilômetros, eu acho muito longe da realidade, porque a gente não tem recursos para isso. Tem outras prioridades, enfim. Agora, para transporte de carga, talvez tenha por conta do interesse do Porto de Cabedelo. E aí vem os investidores chineses, né, que têm a intenção, têm manifesto desejo de ter os nossos produtos aqui do Brasil, da Paraíba, e aí talvez com esse recurso possa se conseguir uma malha férrea que atravessa a Paraíba todinha, levando para o Porto de Cabedelo. Fernando, por um acaso a gente chegar a ter essa malha férrea de novo na Paraíba, que seja para transporte de cargas, qual vai ser os principais impactos que eles vão trazer para a sociedade? Os impactos, primeiro, tem os positivos e os negativos, óbvios, né? Os positivos vai fomentar a economia de todas as formas, né? Porque a gente agora tem a transposição do Rio São Francisco. Então, os nossos dois principais rios se tornarão perenes, que é o Rio Paraíba e o Rio Piranhas. Então, com dois rios perenes, isso necessariamente, né, por óbvio, vai aumentar a produção agrícola, e aí essa linha férrea serviria justamente para facilitar o transporte de grãos, o transporte de alimentos, de plantações, etc., né? E vira e mexe, alguém fala, por exemplo, em fazer aqui no sertão, que foi feito em Petrolina, justamente por conta das águas de São Francisco. Então, serviria para isso, além dos minérios de ferro que a gente tem. Recentemente, a gente até tratou numa coluna aqui, foi implementada a área de preservação permanente do Teixeira, da Serra do Teixeira, e dentro dessa área já foi reservado um espaço para se explorar o minério de ferro que tem nessas áreas. Então, serviria também
para isso. Esses são os pontos positivos. Os pontos negativos é porque é uma obra de 600 quilômetros, então vai haver prejuízos ambientais também, isso é óbvio. Tudo que a gente faz artificialmente tem prejuízo ambiental, a gente já discutiu aqui amplamente, além de mudar um pouco o foco da economia, né? Porque quando você tem várias cidades que dependem das estradas que trabalham lá. Então, vai remontar, por exemplo, localidades que antes eram pujantes na época das linhas de ferro e foram trocadas, né? O comércio foi trocado por novas localidades. E aí, só uma observação, existe essa possibilidade, que é mais difícil, né, de fazer a consolidação todinha dos 600 quilômetros, mas tem algumas alternativas que essas sim sairão. Por exemplo, dá para se fazer uma ligação de Mossoró para Sousa, porque tem uma possibilidade de fazer uma ramificação, né, um braço da Transnordestina que já passa lá, justamente indo para o porto de Pecém, próximo a Fortaleza, e aí você faria um desvio de Sousa justamente para acomodar a produção agrícola. Ponto negativo disso. Ponto positivo é que vai ter uma possibilidade de fazer uma ferrovia mais facilmente. Ponto positivo. Ponto negativo é que se faz isso, os produtos agrícolas, eles, ao invés de ir para o porto de Cabedelo do estado da Paraíba, eles serão entregues no porto de outro estado. Então vai fomentar a economia de outro estado. Talvez para a Paraíba em si, não sei se é tão vantajoso, apesar de facilitar o transporte, né? Mas para um estado que quer incentivar o porto, quer que o sistema docas lá do porto de Cabedelo cresça, desviar o comércio daqui para outro estado talvez não seja a melhor alternativa. E também tem a possibilidade, né, de pegar o investimento que tem nacional, do PAC, da implementação da Transnordestina e consolidar o transporte público. É o que Campina Grande, por exemplo, está investindo agora. Ela quer captar, parece que já está bem avançado isso, quer captar a verba, os recursos da Transnordestina e implementar lá na cidade de Campina um VLT, que é um veículo leve sobre trilhos, com esse recurso. Então, serviria para o transporte público urbano da cidade do município, e não regional. Talvez isso seja mais rápido de se fazer e saia mais fácil do que interligar a antiga ferrovia. No caso, Campina Grande está trabalhando para que tenha um transporte ferroviário dentro da própria cidade. Isso, um VLT, um transporte leve sobre trilhos, que é parecido com o metrô, só que não vai por dentro, né? Vai por cima. Vai por cima. Fernando, a gente sabe que o Brasil, né, já teve muitas linhas férreas à Paraíba, como você estava falando, eram 600 quilômetros. Por que acabaram essas ferrovias aqui no nosso estado? São vários pontos, né? São vários pontos que culminaram nisso. O processo de expansão foi por conta do café. Isso é um ponto que tem que ficar bem claro, né? Quando começou-se a se expandir a ferrovia no Brasil, foram de iniciativa privada. Inclusive, quem construiu as ferrovias era o setor privado. Tinha uma concessão para montar as ferrovias, mas era essencialmente o setor privado, e quem detinha os maiores recursos no Brasil era a produção de café. Se a gente rememorar um pouco de história, no ano de 1929 teve a queda da Bolsa de Nova York. Essa queda implicou demais o Brasil, porque Nova York era o principal comprador de café. O Brasil entrou em colapso generalizado. E aí, se você lembrar também, em 29 estava ali na eleição para Vargas, onde teve o golpe de 1930. Quando teve o golpe, aí Vargas começou a implementar, o setor das ferrovias era privado, e Vargas começou a implementar a industrialização, a vinda dos carros, Ford, Chevrolet, essas empresas para cá para o Brasil. E como as linhas de ferro não eram do Estado, não eram empresas estatais, ele incentivou a concorrência. Veja só como isso foi desleal, né? Porque como é que você concorre um trem que passa fixo num determinado local com um carro que vai até sua casa lhe pegar? Então a comunidade é completamente diferente. E aí, obviamente, os trens perderam essa concorrência e aí foi caindo em desuso. As pessoas pararam de utilizar os trens e usaram cada vez mais os automóveis, que era inclusive incentivado pelo poder público. Lá na década de 50, foi estatizado. Então, o setor privado, o café já estava em colapso total.
não tinha mais interesse em manter as ferrovias e aí o governo federal foi e estatizou. Aí criou uma empresa para gerenciar as ferrovias e só foi em declínio, né? Porque ao mesmo tempo que tinha as ferrovias, tinha a expansão dos automóveis, etc. Aí só na década de 90, já depois do regime militar com Collor, foi que resolveram privatizar novamente a concessão e aí foi onde teve uma expansão novamente, só que já estava tudo sucateado, já não tinha mais a possibilidade, pelo aquele fator que eu disse das bitolas métricas, já não tinha mais a possibilidade de usar as antigas ferrovias como transporte de pessoas. E aí começou-se a fornecer a construção de novas ferrovias para transporte de materiais, né? Principalmente minério de ferro. Hoje, das ferrovias que tem no Brasil, pelo menos 90% é destinado a transporte de minério de ferro. Principalmente da Vale, né? Fernando, chegando aqui no nosso finalzinho... Mas respondi? Respondeu com certeza. Um aparato histórico, né? Todos esses pontos juntos foi o que culminou o abandono das nossas ferrovias. Foi privado no momento que não deveria ser e foi estatizado no momento que deveria ser privatizado. Aí bagunçou tudo e chegou no que é hoje. Uma pena é as estações, né? Que aí sim, esse ponto... Eu talvez bata mais nisso do que na própria revitalização das ferrovias, que as estações, se você pensar, acho que todo mundo já viu uma estação de trem abandonada, né? Em todas as cidades. Por que não investir? Porque não já se fez, né? Agora também nem cabe isso, porque foram décadas já. Se fosse fazer, já teria feito, que essas estações estão todas em pontos nobres das cidades, né? Se você parar, todas as capitais do Brasil tem João Pessoa, Campina, Cajazeiras, Souza, tem estações de trem que estão em locais nobres da cidade e completamente em estado de abandono. Né? A da cidade de Souza foi revitalizada recentemente, sim, a estação de lá. E aí, fazer esse parênteses, né? Cajazeiras usa, a estação não é abandonada. São João também revitalizou recentemente, Souza também. A de Cajazeiras é utilizada, mas está precisando ali de uma reforma, viu? De uma revitalizada, sim, porque é muito utilizada pelos artistas da cidade, né? Eu inclusive, faço uso também, que hoje é o núcleo de extensão cultural da UFCG, né, que funciona na antiga estação ferroviária de Cajazeiras, e realmente a gente vê que necessita ali de uma revitalização, sim, de um investimento, se é para os artistas da cidade conseguirem usar, né, o pessoal da UFCG também conseguir usar, fazer os seus eventos acadêmicos lá. Então, assim, eu fiz, inclusive, comecei meu curso de teatro lá. O primeiro curso de teatro que eu fiz foi no NEC, e não estava tão sucateado como, sim, está hoje, né? E a gente vê a ação do tempo contra essas estações. Mas tem locais no Brasil que nem tentaram aproveitar. Está lá do mesmo jeito de abandono ainda, né? Principalmente em capitais a gente vê muito isso. Salvador tem algumas dezenas, né, de estações abandonadas. A gente fica muito triste com uma coisa, sim, dessa, né? Porque é um ponto histórico dentro da cidade, em pontos nobres da cidade, como você falou, que não são utilizados, né? Que estão abandonados, que poderiam ser centros culturais, poderiam ser espaços de convivência, enfim, poderia ser diversas coisas, principalmente voltada ali para a história, para a cultura do nosso povo, do nosso Brasil inteiro. E, Fernando, só uma última pergunta aqui, para eu liberar, deixar você ir almoçar. Eu queria que você dissesse qual a possibilidade que você acha, se essas linhas forem reintegradas, há a possibilidade de ser utilizada para transporte de passageiro? Não tem, porque não tem viabilidade mais para isso, porque as pessoas, todo mundo tem automóveis, então, mesmo que fosse reintegrado, não daria lucro. Tem um estudo da USP, lá do pessoal de São Carlos, da Universidade de São Carlos, que eles fizeram um levantamento quantitativo, né, da quantidade e da qualidade do transporte público de setores onde seria viável o transporte público assim entre regiões. Agora, cabe esse parênteses, né? O transporte público de trens nas cidades é o mais efetivo que existe, ou um dos mais efetivos, que é metrô, VLT, etc. Então, aí sim, totalmente viável, e as cidades que o têm melhoram demais o transporte público. Agora, entre cidades ou entre estados, esse sim não tem suporte econômico para fazer isso. Esse levantamento, como eu disse, da faculdade, da Universidade de São Carlos,
ele enumerou, e algumas regiões no Brasil têm isso. Por exemplo, o ABC Paulista. Ligar as cidades do ABC Paulista teria retorno porque tem uma demanda de pessoas suficientes. O transporte também entre São Paulo e Rio de Janeiro teria essa demanda suficiente, mas as demais localidades do Brasil não teria. Você interligar as cidades por trem, porque, a não ser das zonas metropolitanas, como é o caso, por exemplo, de Juazeiro, que tem um trem lá, e das situações metropolitanas, exceto essas zonas metropolitanas, não tinha viabilidade técnica nem econômica para se fazer, porque não tinha demanda suficiente. Talvez tenha também, interligando as 3 capitais mais próximas que a gente tem no Brasil, né? Recife, João Pessoa e Natal, talvez existisse uma demanda, mas para isso acontecer, os gestores dessas cidades teriam que fomentar o comércio entre elas, né? Aí requer 3 estados diferentes, tributação diferente, então é algo bem complicado. Então, realmente, o transporte de passageiro da forma que era antes, eu acho inviável. Já o transporte de carga é totalmente até para conservar as nossas rodovias, né?